Graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Uma palavra de vitória para a sua vida, de renovo, mas uma palavra profética. Uma palavra profética é uma palavra de arrependimento e de conhecimento da verdade. Então, eu chamo sua atenção nesse momento, para você prestar atenção justamente na Escritura Sagrada, porque o povo está sendo conduzido para o inferno por não conhecer o que Deus fez e o que Deus não fez, por não conhecer a Escritura, por não conhecer o feito de Deus. As pessoas estão sendo conduzidas por cego, guiado por cego e sendo conduzido para cair no abismo. Então essa é a minha preocupação. Minha preocupação é com a alma e com a verdade da palavra de Deus. Ainda que eu venha perder minha cabeça, ainda que eu venha ser preso, ainda que eu venha ser angustiado na minha vida por esse mundo aqui, mas eu não deixarei de falar a verdade em nenhum momento da Escritura Sagrada. Porque vai ser isso que vai trazer a salvação. No tempo do Império Romano, os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, eles entregavam famílias, era jogado dentro de arena para ser comido por leões, por não negar a fé cristã, por não negar o cristianismo, por não negar Cristo ressuscitado. E hoje as pessoas estão negando a fé duas vezes por não conhecer a Escritura. Elas se desviam do caminho, porque o caminho real é o reino do céu. O judaísmo, os judeus, se você escutar um rabino falar do judaísmo, o que eles pensam do Messias, o que ele pensa do nosso Cristo ressuscitado, você vai ver que eles vão chamar o nosso Messias, Cristo, de ladrão, de malfeitor, de um Buda, de um homem comum. Eles entendem que Cristo era apenas um homem, não é o Messias deles. Tanto que nesse dia 21 de fevereiro de 2021, eles se reuniram e pediu para todo mundo orar para que viesse se apresentar em Israel para o povo o Messias deles. O Messias que vinha para eles, vinha reinar nesse mundo. O Messias para eles que ia trazer a paz nesse mundo. O Messias para ele que vinha verdadeiramente da linhagem, da família de Davi. Davi seria pai do Messias. E hoje eu vejo dentro das igrejas, como eu também cometi esse erro dentro da igreja, de falar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas será que é isso que a Escritura mesmo diz? Ou será que nós estamos sendo levados por ventos de doutrina e cocheando em dois pensamentos? Porque é isso que está acontecendo no dia de hoje. O povo não sabe se serve a lei ou se serve a graça. Mas se você olhar, tem vários vídeos, que a graça, ela vem primeiro do que a lei. Se a graça veio primeiro do que a lei então ela é joio, porque Deus, Jesus, plantou a graça primeiro no mundo, depois veio o inimigo e implantou o joio. Mas, amado, se o Messias verdadeiramente viesse da tribo, filho legítimo de Davi, ao qual Cristo mesmo foi perguntado por isso, em Mateus, no capítulo 22, no versículo 41, vamos ler comigo
E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque o povo até hoje está olhando para Israel. O povo até hoje está adorando um Deus que eles não conhecem. Preste atenção, Mateus capítulo 22, no versículo 41 em diante. Olha aqui, ó, os escribas e fariseus perguntando a Jesus. Os judeus perguntando a Jesus. Estou interrogando ele. Estando reunidos os fariseus, interrogaram a Jesus, dizendo: que pensais vós do que Cristo? Que pensa vós do Cristo? Que pensa vós do Cristo? De quem é filho? Olha o que ele fala. De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Olha o que eu te falei. Olha o que os judeus falam. De Davi, o versículo 42. De Davi. Então vamos ver, versículo 43. Disse-lhe ele: como é então que Davi... Disse ele, Jesus: como é então que Davi, em espírito, lhe chama de Senhor, dizendo... Davi chama ele de Senhor quando está falando em espírito. De Senhor, dizendo. Versículo 44. E disse o Senhor a meu Senhor: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés. Davi chama ele de Senhor. Olha aqui. Versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é seu filho, o Messias? Se Davi chama o Messias de Senhor, como que Jesus, o Messias que ia vir, que veio, é filho de Davi? Olha o que Jesus fala para ele. Aí o versículo 46 diz assim: e ninguém podia responder-lhe uma palavra, desde que aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ninguém mais podia dizer uma palavra. Depois daquele dia, todo mundo se calou. Os judeus se calaram. Os escribas, os fariseus se calaram diante de Jesus, porque perguntaram para ele: é você filho de Davi? E ele responde: se Davi me chama de Senhor, de Pai, como que eu vou ser filho dele? Como? Porque Davi, no mesmo texto, o livro de Salmo, no capítulo 10, no mesmo texto, o livro de Salmo, capítulo 10, você vai ver que esse discurso de Davi, que ele chama de Senhor, ele mesmo vai falar que o Messias vai vir da ordem do ministério sacerdotal de Melquisedeque, ao qual é confirmado em Hebreus no capítulo 7, que ele veio para ser sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Presta bem atenção nisso. Olha o que Jesus respondeu para os judeus. Se Davi lhe chama de Senhor, como pode ser o teu filho? Como? Hoje as igrejas estão cometendo os mesmos erros dos judeus. Quer ver uma coisa interessante, meus amados? Jonas, ele foi chamado para uma cidade chamada Nínive. E essa cidade era uma cidade mais cruel que existia naquela época. Uma cidade que decapitava as pessoas, decapitava os profetas. Uma cidade que era ruim, de coração duro. Mas Deus falou para Jonas: Jonas, vai a essa cidade, Jonas. Vai até essa cidade, Jonas. Clama contra ela, Jonas. Jonas clamou pelaquela cidade. A Bíblia declara que aquela cidade era caminho de 3 dias.
daquela cidade. 3 dias de caminhada. A Bíblia fala que Jonas, ele começa a caminhar. E no caminho de um dia, Jonas pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque logo um pouco Deus vai destruir essa cidade. Arrependei-vos, porque Deus não vai ter compaixão de vocês. Jonas pregando um dia. A Escritura diz que o povo daquela cidade se converteu num dia. Num dia, o povo se converteu. Num dia. Jonas nem chega a entender por que Deus voltou atrás. Um dia, o rei manda fazer um decreto, aquela cidade se veste de pano de saco, ninguém come nada. Deus olha e fala, eu tenho visto o seu arrependimento. E Deus se arrependeu de destruir aquela cidade porque aquele povo aceitou a correção. Aquele povo aceitou a correção do Senhor em um dia. E um dia o povo aceitou a correção. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Jonas não fez um milagre, não ressuscitou mortos, não fez paralítico andar, cego enxergar, ele não fez morto sair da sepultura, andar pela cidade, igual andou em Israel. Ele não fez. E o povo se converteu. Sem precisar fazer um milagre. Quem viu o milagre foi Jonas. Porque ele teve que ser lançado dentro de um peixe. Mas o povo de Nínive não precisou ver um milagre para se converter. Eles creram e tiveram fé. É isso que Deus quer hoje na vida de cada um. Israel, Deus se mostrou, se apresentou para Israel. Deus tirou o povo do Egito em amor a Abraão. Levou o povo para o deserto, abriu o mar vermelho, mandou as pragas para o Egito, se apresentou para ele. Transformou a água amarga em água doce. Santo Deus da glória. Abriu o mar vermelho para aquele povo passar. E chegando no deserto, eles viraram as costas para Deus. Voltando os seus corações para o Egito, Deuteronômio no capítulo 32 vai dizer que o próprio Moisés vai dizer para o povo, vocês têm levantado seu sacrifício, suas oblações, quando Deus nada pediu, oferecê-los ao demônio. O próprio Moisés vai falar isso. Levando, como Jeremias e Isaías mesmo diz, que Jeremias no capítulo 7 vai falar que Deus nunca pediu oferta de sacrifício ou holocausto. Isaías vai dizer que Israel não tem conhecimento de Deus. Santo Deus da glória. Quando Jesus chega na terra como homem, ele se depara com isso daqui. Vocês estão esperando o Messias terreno. Vocês estão esperando o Messias que vai cuidar daqui da terra, não o Messias espiritual. Porque Jesus, ele veio como um perfeito Adão. Você vai entender por que eu fui em Jonas. Um dia para a cidade se converter. E até hoje, Israel não se converteu. E você, meu irmão? Será que precisa de mais milagre? Precisa de mais, mostrar mais o quê? Porque o mundo mudou através da vinda de Cristo. É antes de Cristo e depois de Cristo. Houve uma nova trajetória. Precisa de mais do que isso? Para você se converter e deixar o seu mau caminho? Quando Jesus veio e foi indagado pelos escribas e pelos fariseus, que ele fala assim, vocês percorrem o mar e a terra com as suas doutrinas, com os seus pensamentos, e fazendo 2 vezes mais filho do inferno do que vós.
quando eles indagam Jesus dentro do templo, em João no capítulo 8, falando que era filho de Abraão, nós temos por pai Abraão. Jesus vira para eles: se vocês têm por pai Abraão, vocês não pensariam em me matar. Vocês não pensariam em me crucificar. Vocês não pensariam em me botar assim pela parede e me comprar justamente para ser o último cordeiro. Jesus vira para eles: se vocês fossem filho de Abraão, vocês obedeciam a palavra de Abraão, porque até mesmo Moisés disse: Deus vai levantar um homem como eu, um profeta como eu, a ele escutai, falando de Cristo, que no livro de Atos o próprio discípulo falam. E o próprio Davi, segundo o coração de Deus, também falou. E em João no capítulo 8, Jesus vai falar assim: vós tem por pai o diabo, falando para os judeus, falando para aquele povo que justamente Nínive precisou de um dia, Israel depois de 2000 anos, quando Cristo veio, não tinha se convertido. Nós estamos 4000 anos depois, Israel não se converteu, ainda está esperando o seu Messias. Por isso que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja quem tem enviado. Sempre quis eu juntar vocês debaixo das minhas asas, e vocês nunca quiseram. Vocês pensam em fazer um clamor para pedir o seu Messias e anular o Messias que já veio, assim como vocês fizeram no passado. E hoje os evangélicos estão indo pelo mesmo caminho. Há 2000 anos pregando, os profetas pregando, há 4000 anos pregando para um povo rebelde e de impuro lábio. Quem você está seguindo na sua igreja? Porque o cristianismo é diferente da lei mosaica, é diferente. Porque a lei é carnal e o filho carnal não entende as coisas espiritual. Então quem deu a lei foi justamente o diabo, que é desse mundo, o mundo já no maligno. Para você entender isso, o Santo Deus da glória, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Já chegou, meu amigo, já chegou, minha irmã, já chegou, pastor. Então para de roubar a ovelha, para de tirar a lã, para de cobrar para pregar, para de pregar, cobrar para louvar. Se converta, povo meu. Quer que acaba a pandemia? Quer que acaba as pragas? Porque na Escritura está dizendo: quando o povo se rebelar gravemente contra mim, eu cortarei dela homens e animais, porque ele pode fazer, que ele é o construtor. Acorda! Quem vocês estão seguindo? Santo Deus da glória. Um montão de crente olhando para Israel. Os judeus entendem que quando Cristo amaldiçoou aquela figueira, ele não estava amaldiçoando a figueira, mas estava amaldiçoando Israel, que nunca mais ia dar fruto, que era o simbolismo deles, que o povo não entende. Santo Deus da glória. Aonde nós vamos chegar, meu irmão? Aonde nós vamos chegar, minha irmã? Minha alma está doendo, meu coração está doendo. Não é porque o povo está morrendo com enfermidade, com câncer, com AIDS, com coronavírus. Não, é porque morre sem entendimento da palavra de Deus. Quantas pessoas morreram pensando que estava indo para o céu, mas estão caminhando para baixo, guiada por cego. Falando que Deus mandou um homem matar outro homem, quando Deus não mandou nada. O que Israel fez foi pegar a lei de Deus e mandar dentro de um caixote, guardar
véu do templo se rasgue e voltar aberto o caminho, porque o caminho é esse: não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçar nada de ninguém, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, teu próximo a si mesmo. Santo Deus da glória, Ele libertou que vocês esconderam há muito tempo. O Espírito veio rasgar o véu, falar assim: liberta. Aquilo que o sacerdote tinha que espiar 7 vezes em cima da arca, o sangue pode para purificar o que já estava purificado. Santo Deus da glória. Se converte, judeu. Se converte, rabino. Se converte, povo meu. Quando vocês veem que Cristo, Ele era o perfeito Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo homem perfeito saiu o pecado do mundo, feito direto com a mão de Deus. Santo Deus da glória, vocês vão entender a Escritura. Vocês vão entender a Escritura. E está chegando o fim. O dono da vinha vai passar, vai colher. O dono do campo vai colher o joio e queimar, e o trigo vai levar contigo. Vai separar a ovelha do bode. Israel, os rabinos, entende o que eu vou dizer agora. Eles entendem mais do que o cristianismo, que tinha que pegar 2 bodes para expiação de pecado. Um mandar para o deserto e o outro sacrificar, tirar o sangue dele. Não é isso mesmo? Por isso que ele fala: eu vou separar a ovelha do bode, eu vou separar a graça da lei. Vou separar a graça da lei. Se você tiver graça, se você tiver amor perfeito, instruído pelo um puro alimento e lavado pela uma pura água, que da água que Ele lhe der nunca mais terá sede, você será salvo. Agora, meu irmão, se você não for lavado, se você não comer um alimento sólido, perfeito, você está comendo água suja. Isso dói no coração. Isso dói no coração. Por isso que a Escritura diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Porque para quem está em Cristo não existe morte, existe vida. Por isso que o apóstolo Paulo falou: o viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Porque ele sabia para onde estava indo. A vida eterna. A nova Jerusalém. O que você está buscando? O reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fica na paz, se converta, a graça sobre graça, e deixa a lei para lá, que eles vão ser, mais uma vez, julgados por Deus. Fica na paz, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo lhe dê a paz, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor e te livra. E que se você seja uma igreja viva, reinando em vida, e que o Espírito Santo te revele a cada dia a sua palavra. Fica na paz, meu amado.